Bom, direto agora para Londres, o nosso correspondente Ulisses Neto chegando aqui para outras informações. Na quarentena, o Reino Unido que vive uma quarentena, mas existe a possibilidade de um início de um afrouxamento e isso o primeiro-ministro Boris Johnson já está falando. É isso, Ulisses? É isso, Tiago. Aqui em Londres, meio-dia mais 41 minutos. A Inglaterra não comemora o Dia do Trabalhador, né? Então, 1º de maio é uma data normal. Teremos feriado aqui na semana que vem. Mas no resto da Europa é uma data importante que está sendo comemorada de uma forma diferente, né? Na França, por exemplo, onde sempre existem muitas manifestações no 1º de maio, hoje as pessoas estão em casa, as manifestações são virtuais, o mesmo na Espanha também. Aqui na Grã-Bretanha, a luz no fim do túnel, nesta pandemia de coronavírus, finalmente foi acesa, se é que podemos acreditar nas palavras, né, de Boris Johnson, o primeiro-ministro aqui da Grã-Bretanha. Ele retomou ontem a entrevista coletiva diária do governo para falar sobre a situação do Covid-19 por aqui, e o chefe de Downing Street confirmou que 674 pessoas perderam a vida por causa da doença só nas últimas 24 horas. Dessa forma, o total de mortes na pandemia aqui na Grã-Bretanha já se aproxima de 27 mil pessoas. Mesmo assim, Johnson se esforçou o quanto pôde para trazer um tom otimista, né, para a população, falou inclusive em sucesso, apesar do país ser um dos mais atingidos do planeta pela pandemia. Para Boris, é de se comemorar o fato de que o sistema público de saúde não entrou em colapso, como ocorreu em outras partes do mundo, né? O primeiro-ministro garantiu que os dados das últimas semanas indicam que o pior já passou por aqui. Vamos ouvi-lo. Boris Johnson disse que já passamos pelo pico, ou melhor, passamos pelo que poderia ter sido um pico vasto, né, como se estivéssemos atravessando um imenso túnel, e agora podemos ver a luz do sol à nossa frente, portanto é vital que agora não percamos o controle e colidamos com uma segunda e ainda maior montanha. Esse ponto é muito importante, Tiago e ouvintes, porque o alerta vale para manter a população engajada com a quarentena. Por aqui também crescem os pedidos por uma flexibilização. A diferença crucial está entre a situação do Reino Unido, né, e a do Brasil, é que os números mostram, os dados apontam que o país já passou, né, por esse pico de contaminações, como disse o premier Boris Johnson, o primeiro-ministro Boris Johnson. E também há um consenso na Europa como um todo que a única maneira realmente eficaz para combater de alguma forma o coronavírus é o isolamento social, né? Não encontraram ainda nenhuma outra solução pelo continente, não tem vacina, não tem tratamento clinicamente comprovado, né? Então a solução para a pandemia nesse momento é isolar as pessoas para fazer com que o sistema público de saúde consiga lidar com os contaminados, né? Todos já estão cientes aqui no Reino Unido que a abertura vai ser gradual, né? Vai levar algum tempo. O primeiro-ministro Boris Johnson sequer apontou um calendário, disse que na semana que vem o plano de retirada do país da quarentena vai ser apresentado, mas vai levar tempo, vai ser algo feito com muita cautela para evitar que justamente essa segunda onda de contaminações atinja o Reino Unido, não só pela saúde pública, mas também pelo lado econômico. O próprio primeiro-ministro disse que o país não conseguiria lidar com uma segunda onda de contaminações, a economia não resistiria a isso. E antes de finalizar, hoje o governo espanhol apresentou o seu plano de recuperação econômica. O pior também já passou por lá em termos de contaminação e agora o foco começa a ser a economia mais uma vez. E eu acho que vale a pena ler até a ipsis literis aqui a reportagem do jornal El País, que foi divulgada há pouco, retratando o cenário lá na Espanha no aspecto econômico. Eles dizem o seguinte: a Espanha finalmente revela suas cartas e é uma mão péssima, uma onda de destruição do tecido produtivo com uma violência jamais vista desde a Segunda Guerra Mundial. A grande reclusão, como o El País vem chamando nessa quarentena, causará o pior dos pesadelos, com a incerteza em alta e o Banco Central Europeu praticamente como a única barragem de contenção. O governo prevê que o colapso da economia será de 9,2% em 2020 e por isso os espanhóis estão pedindo aí o socorro da União Europeia. Quase 2 milhões de empregos devem ser perdidos por causa da pandemia de coronavírus. Tiago.
tombo histórico. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Bom fim de semana, Ulisses, você volta na nossa programação.